Olá pessoal, professor Edson aqui com vocês. Bom, hoje eu vim aqui compartilhar um desafio que eu recebi. Eu acabei de produzir um jogo educacional. Eu resolvi encarar, me inscrever, né, a iniciar o curso de pedagogia, apesar de eu já ministrar aulas na área de computação, mas eu quis aprender um pouco mais desse processo do ensino-aprendizagem, então eu resolvi aprofundar esse conhecimento fazendo o curso. E dentre as disciplinas, no caso de ludicidade, teve esse desafio de criar um jogo educacional. Bom, o jogo tinha uma premissa que ele tinha que ser um jogo com conceito loco-regional, então você teria que buscar características da região que você está, ou de uma região específica que fosse escolhida. No caso, eu busquei daqui de Salvador, né, que é onde eu estou, e busquei a seguinte abordagem: lidar com espaços naturais e públicos daqui da região, onde os alunos pudessem conhecer um pouco da história, das características desse lugar, assim como identificar os animais alguns, né, dos animais que pertencem a esses lugares. Bom, eu idealizei o jogo para uma faixa etária de 6 a 7 anos, que corresponde às características das fases iniciais, ali, as séries iniciais do ensino fundamental, que estão voltadas para a alfabetização, está voltada para os conhecimentos iniciais de ciências, no caso, o entendimento do aspecto que seria a geografia, onde o aluno está posicionado no mundo, então ele vai entender sobre a casa dele, o bairro, a cidade que ele está. Também ele vai ser introduzido essas características sobre os animais, então ele vai entender as espécies, vai entender as características se ele é mamífero, se é um réptil, se é uma ave. Então eu produzi o jogo com esse sentido. Vamos dar uma olhadinha aqui no jogo. Então esse aqui é o jogo, né? Minha caixa, o Expo Natural Salvador. Uma caixa confeccionada aqui também, né? O jogo é todo confeccionado com materiais. No caso aqui no verso, temos aqui algumas regras. Temos a caracterização do jogo, algumas regras, as peças, a composição, como apresentar o resultado e aqui por último, algumas sugestões de utilização, né, em relação a formas de aproveitar o jogo também. Bom, vou pegar aqui para mostrar. Então aqui nós vamos ter na caixa, cadê as caíram aqui. Vamos ter os tabuleiros, que representam os ambientes naturais, e vamos ter aqui, deixa eu posicionar melhor aqui, e vamos ter aqui dois baralhos, né, do professor e do aluno, que vão ajudar na interação. Então aqui os tabuleiros, eles representam os espaços naturais da cidade de Salvador, os espaços que eu escolhi, né? Então aqui temos o Parque São Bartolomeu, que é na região do subúrbio. O outro aqui temos o Parque Lagoa dos Dinossauros, que é na região do Estiep. E temos aqui por último o Zoológico, que é na região de Ondina. Bom, quanto aos baralhos, nós temos aqui o baralho do aluno. E a ideia básica do jogo seria os alunos, em posse aqui dos tabuleiros, posicionarem as cartas, né, dos animais ou das réplicas, né, aqui no caso uma réplica de um dinossauro, né, justamente para o ambiente ali da Lagoa dos Dinossauros. Então teríamos aqui alguns outros animais.
E no geral, os alunos iriam, com os 3 tabuleiros, eles iriam posicionando os animais de forma distribuída nos tabuleiros que eles acreditassem que os animais faziam parte. No verso aqui das cartas, nós temos aqui o jumento, que é um animal símbolo da região do Nordeste. Dito isso, os alunos posicionados as cartas, viria o suporte do professor para verificar se o posicionamento dos animais estão nos lugares devidos. E aí o professor conta aqui com o baralho aqui do professor e as cartas dos professores. Tem aqui no caso também a imagem, conta também com a imagem dos ambientes. Deixa eu pegar um foco melhor aqui. Então aqui o Parque Lagoa dos Dinossauros. E no verso conta também com a explicação. Conta com a explicação, né, das características desse lugar. Da mesma forma, para os animais ou para as réplicas, o professor também conta aqui com, aqui por exemplo, o hipopótamo, e temos aqui a explicação e até alguma curiosidade em relação ao animal. Então, a princípio, nessa dinâmica, numa dinâmica mais simples, poderia ser utilizado dessa forma. O professor passaria o tabuleiro e as cartas dos alunos, deixaria os alunos posicionando as cartas. É até interessante citar que é um jogo de colaboração. Então a ideia é os alunos em conjunto fazerem o posicionamento das cartas e o professor poderia vir em um segundo momento validando se os animais foram posicionados no lugar correto. Para tanto, ele poderia explicar um pouco das características do lugar, com base aqui nas cartas, e poderia falar das características dos animais. Isso é uma primeira proposta, uma proposta inicial. Tem algumas sugestões nas regras ali da caixa. Então o professor poderia, usando no contexto da alfabetização, a identificação dos nomes dos animais, das letras da palavra que forma o nome do animal, ele poderia utilizar disso para a alfabetização. Ele poderia, se a turma já tivesse em um momento mais avançado na aquisição da leitura, ele poderia até ceder o baralho do professor para que os alunos propriamente fizessem a leitura, identificassem as letras, as palavras ali. Então, para que os alunos fizessem a própria leitura. Uma possibilidade também, dado que o jogo é colaborativo, o professor poderia fazer uma rotação entre os grupos de alunos. Então, os alunos poderiam validar ali se o colega colocou a carta no lugar que ele acredita que está correto, então poderiam reposicionar. Poderia também se lidar com o contexto da contação de história. É possível o professor, para além do que vem no cartão, nas cartas do professor, ele trazer mais conteúdo, então explicar um pouco mais sobre aquele ambiente que os alunos irão ver, contando uma história relativa àquele lugar, deixando também os alunos contarem, a percepção deles ali na interação do jogo, acrescentando, falando dos animais, falando dos lugares naturais. Então, tem margem para algumas outras formas de interação com o jogo. Esse jogo será cedido para uma instituição de educação. Então, realmente é uma proposta para que seja feito uso, que tenha a utilidade, a produção, aqui, o resultado do jogo, e que possa passar essa informação para os alunos, conhecer um pouco mais da sua região, conhecer um pouco dos animais que fazem parte da sua região e lidar com os aspectos de ensino-aprendizagem durante esse processo. Então, possivelmente eu trago eu irei acrescentar um outro pedaço aqui nesse vídeo para poder mostrar a fase de entrega, mas de toda forma era isso que eu queria compartilhar com vocês.
Então, beleza, até a próxima.